Talvez tenha alguns aqui preocupados com o Inter que está jogando, né? Mas vamos deixar o Inter lá fora. O Grêmio já ganhou hoje, né? Diz que a metade do Rio Grande é azul, a outra metade é vermelho, né? Então, o povo gosta de um futebol, às vezes deixa de vir à igreja por causa do futebol, mas que bom que você veio. Eu acredito muito que nós vamos ter muitas bênçãos nessa noite aqui. Já começamos pelo louvor, começamos pela oração. Como o Pingo falou ali, Joaquim é uma criança, está com meningite, foi entubada hoje e precisa de oração. E só Deus para resolver essas situações assim, né? Mas vamos lá. Eu gostaria de saber quantos aqui não são adventistas batizados. Levante a mão para eu conhecer. Olha, sejam bem-vindos. Bom número. Apesar de estar um pouco frio, né? Lá fora, mas aqui dentro não está frio não, né? Vamos aproveitar o nosso tempo e vamos estudar a Bíblia. Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis. Nós vamos de Gênesis a Apocalipse nessa noite. No livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 26, a Bíblia fala assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E no verso 27 a Bíblia fala que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Sim ou não? Sim, né? Então Deus, Ele criou o homem à sua imagem na questão física e criou o homem à sua semelhança na questão do caráter. Nós nascemos para fazer três coisas. A primeira coisa que você nasceu para fazer, você nasceu para amar e ser amado. É por isso que nós não conseguimos viver sozinhos. Nós precisamos amar. E daí nós nascemos, crescemos, viramos adolescentes, desenvolve os hormônios, temos desejo de amar, ser amado. Esse amor transborda depois do casamento com filhos. E daí vai explicar que amor é esse por filho, né? Não tem explicação. Daí você vai para a Bíblia, e a Bíblia fala que o amor que nós temos não é nada perto do amor que Deus tem por nós, né? Então nós nascemos para amar e ser amado. A segunda coisa que você nasceu para fazer, você nasceu para louvar. Por isso nós gostamos de música. Vocês lembram aquela música Caneta Azul? Riu porque cantou, né? Dizem que aquela coisa era uma música, né? A gente ouvia aquela coisa e de repente você estava cantarolando ali. Mas por quê? Porque é da nossa natureza louvar, nós gostamos de louvar. E nós nascemos para louvar a Deus. E a terceira coisa que você nasceu para fazer, você nasceu para adorar. O que é adorar? Nós viemos à igreja para fazer o quê? Para adorar a Deus, sim ou não? Mas o que significa adorar? A palavra adorar significa obedecer. Nós viemos à igreja, a gente vem cada culto à igreja para aprender desse Deus, para obedecê-lo, para nós sermos iguais a Ele. Só que nós somos iguais a um filho teimoso, desobediente. Porque se eu vim aqui para adorar a Deus, para aprender dele, para obedecê-lo, por que quando ele fala assim, ide, eu não vou fazer discípulo? Vai pregar o evangelho, ame teu próximo como a ti mesmo. Daí vem Jesus e fala assim, ó, tive fome e não me desse comer. Não fala assim? E quando ele fala, mas Senhor, onde te vimos com fome? Quando você atende as pessoas ao teu redor, você está fazendo para Cristo. E daí nós vemos as pessoas passando necessidade ao nosso redor, e nós estamos fazendo algo por elas. Então nós nascemos para amar, louvar e adorar. E daí na Bíblia aqui o plano de Deus, daí no capítulo 2, você pega o capítulo 2, no verso 9, a Bíblia fala ali que Deus fez brotar do solo todo tipo de árvore. A árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. No capítulo 2, verso 15 ao 17,
A Bíblia fala que Deus pegou agora o santo casal, colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E daí Deus deu uma ordem, e esta ordem está no verso 16, e o Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás o quê? Livremente. No capítulo 3 do livro de Gênesis, no verso 1 em diante, agora entra um quarto personagem. Quem é ele? Satanás. E Satanás entra nessa agora, ali usando uma serpente, e ele começa um diálogo com a mulher, e agora ele pega e faz uma pergunta para a mulher. E nessa pergunta eu fiquei pensando aqui, a Bíblia é uma só, certo? Sim ou não? Deus é um só, sim? E por que temos tantas igrejas? Você já parou para pensar nisso? Aqui começa a responder essa pergunta. Porque a serpente, Satanás usando a serpente, ele fala para a mulher assim: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Deus disse isso ou não? Deus disse isso ou não? Não. No verso 16 eu disse: só de toda a árvore do jardim você vai comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não vai comer. Se você comer, você vai morrer. E agora então Satanás, ele pega a palavra de Deus e distorce. E hoje nós estamos vendo muitas coisas aí fora de uma forma distorcida. Como eu estava falando, eu tenho uma amiga pastora, conversando com ela, conversando sobre um assunto bíblico, e dela começou já a falar algumas coisas, porque o personagem bíblico fez isso, e eu falei: mas onde está escrito isso na Bíblia? Aí ela falou assim: não está escrito, mas eu vi na novela da Record lá, e eu preguei isso na igreja, ela falou. Eu falei: está errado. Então, para você ver como Satanás faz, ele pega a palavra do Senhor e distorce. Lembra da tentação de Jesus? Quando Jesus foi tentado lá no deserto, o que ele falou? Está escrito, mas Satanás usou 2 vezes a Bíblia. Então ele distorce a palavra. É por isso que nós temos que tirar tempo para a palavra de Deus. E daí nesse diálogo então, no verso 2, a mulher diz ali: respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, porque no dia em que dela comereis, certamente morrerás. E o que a serpente falou? É certo que não morrereis. E daí nós conhecemos a história. A mulher preferiu acreditar na serpente do que em Deus. E ele come o fruto, dá o fruto para o seu marido. E no capítulo 3, no verso 8, a Bíblia fala assim que quando eles ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, olha para mim aqui, ó. O Espírito de Profecia fala que todos os dias Deus vinha ter com Adão e Eva. E ali, frente a frente, eles conversavam. E agora então Deus, ele começa a andar pelo jardim na viração do dia, e eles se escondem da presença de Deus. E daí então o que acontece? O Senhor chama o homem: onde estás? Talvez Deus não está perguntando para você hoje onde você está, mas talvez Deus esteja perguntando para nós, por onde nós temos andado? Nós temos andado nos caminhos do Senhor, aquilo que Ele planejou para nós, para recebermos as bênçãos, ou temos andado no nosso caminho, fazendo aquilo que nós queremos? Onde estás? E para nós, por onde tu tem andado? E daí a história fala ali, que o homem responde, então: ouvi a tua voz, porque estava nu, tive medo e me escondi. E daí Deus fala assim: quem te fez você saber que estava nu? Você comeu do fruto que eu falei que é para você não comer? E ali começa o nosso problema, né? Porque daí o homem fala assim: Senhor, a mulher que tu me desse, ela comeu do fruto e me deu e eu comi. E daí a mulher, Deus fala: mulher, o que tu fizesse? Olha ali no verso 12.
13. Mulher, que é isso que tu fizeste? E ela respondeu: Senhor, a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, Senhor, o homem, a culpa é da mulher que me deu. Mulher, a culpa é da serpente que tu criou. Ou seja, a culpa é tua. E nós somos assim. Nós sempre estamos colocando a culpa em Deus. Nós fazemos escolhas erradas na nossa vida e o culpado sempre é Deus. Vou dar um exemplo. Os homens geralmente gostam muito de carro, né? E daí o indivíduo ele quer comprar um carro, mas não tem dinheiro. Mas colocou na cabeça que quer comprar um carro. E quer comprar um carro novo, mas não tem dinheiro. Mas daí não ora a Deus, não pergunta qual é a vontade do Senhor. Ah, vou comprar. E coloca na cabeça e não tem quem tira muitas vezes. Vou comprar. E daí resolve, eu vou financiar. Ah, eu ganho 3 mil, vou pagar só 700 por mês e eu vou comprar. E daí então, fala assim, ah, eu vou comprar, seja o que Deus quiser. Mas espera aí, você perguntou para Deus se é a vontade dele? Daí vai e compra, e daí como aconteceu a pandemia, né, um tempo atrás, muitos ficaram desempregados, perde o emprego, não tem dinheiro, não consegue pagar, daí perde o carro, e daí no final ainda fala assim, ah, Deus quis assim. Pergunto, aonde que Deus quer o nosso sofrimento? Deus ele fala assim, filho, anda por esse caminho, porque a minha mão vai estar sobre você, eu vou te abençoar, vou te proteger, vou te blindar do inimigo. Só que nós queremos andar por aqui. E muitos não pedem a direção de Deus, começam a andar por aqui, e o que acontece? Quebra uma cara, e daí coloca uma culpa, ah, porque Deus quis assim. Amigos, Deus nunca quis o nosso sofrimento, começa por aqui. Ele falou para Adão e Eva, não comam do fruto, se vocês comerem, vocês vão morrer. E o que eles fizeram? Comeram, e olha a consequência que nós estamos vivendo. E daí então a Bíblia fala, ali Deus, a Bíblia fala que a terra foi amaldiçoada. Como assim? Deus jogou uma maldição na terra? Não. A terra foi amaldiçoada porque Deus teve que adaptar a terra para nós podermos viver. E a maldição está porque agora, aquilo que acontecia de Deus e o homem estarem frente a frente, com a entrada do pecado houve uma separação. E agora, por Deus não poder estar visivelmente presente, o que acontece? Aonde Deus não está, não há bênção, há maldição, porque a terra se tornou posse do maldito. Quem que é o maldito? Aquele que é mau, Satanás. A Bíblia fala que Deus bate a porta para entrar, Satanás ele invade, como ele invadiu esse mundo. E é assim, a terra então Deus teve que adaptar, agora ele não pode estar visivelmente presente ali, e por não poder estar visivelmente presente, já acontece o quê? Não tem bênção, porque aonde Deus não está, não tem bênção, há maldição. Por isso que muitos lares hoje, nós vemos ali pessoas que se amam, mas não conseguem viver juntos. Vemos os lares ali, os filhos se desviando para caminhos errados. Por quê? Porque você vai ver nesse lar, não tem um culto familiar. As pessoas não estudam a Bíblia, a lição da escola sabatina. E aonde Deus não está, não tem bênção, há maldição. Por isso que muitos lares estão se desfazendo. Como eu falei, eu tenho 2 filhos e eu cobro dos meus filhos todos os dias. Estudou a tua Bíblia? Estudou a lição? Se não estudou, vamos estudar. E sempre que eu posso, estou estudando quando eles podem me ver, para que eles vejam que o pai está dando o exemplo. Mas eu cobro. Estudou a tua lição? Não estudou? Larga tudo e vai estudar. Primeiro a obrigação, depois a diversão. Porque a Bíblia fala, ensina a criança no caminho que deve andar, quando for velho, não se desviará dele. Só que, se nós não trazemos Deus para dentro de casa, através do estudo da palavra, da lição, do culto familiar, quem que vai entrar em nosso lar?
Satanás. É por isso que a Bíblia fala que a terra, ela foi amaldiçoada. Deus teve que adaptar a terra para nós podermos viver, e sem a presença visível de Deus, em vez de bênçãos, nós temos o quê? A maldição do pecado nesse mundo. E com essa separação, sabe o que aconteceu? Essa separação criou um vazio. E todos nós temos esse vazio no coração. E nós estamos tentando preencher esse vazio de alguma forma. E daí Satanás, ele vem e fala assim: para preencher o teu vazio você precisa ter. E daí nós vivemos a loucura do ter. Ter o quê? Ter bens, ter dinheiro, poder, fama. Talvez poder e fama você não queira, mas bem e dinheiro você quer. E daí nós vivemos a loucura. Não é errado ter bens, ter dinheiro. Errado está o foco que nós colocamos. Porque eu falei ontem e vou falar hoje para você. A semana que passou foi uma correria só para você, sim ou não? Você não teve tempo para quase nada, sim ou não? Sim, foi uma correria só. Por quê? Porque você está com o foco no ter. Você precisa ter bem, você precisa ter uma casa, você precisa comprar uma outra casa para um filho, precisa ter dinheiro para pagar uma faculdade, isso, aquilo, e nós vivemos essa loucura, essa correria. E daí nós não temos tempo para mais nada. E daí, as pessoas hoje não se conhecem mais dentro de casa. Antigamente, eu espero que aqui no Rio Grande continue ainda essa cultura, né? Mas em outros lugares aí, as pessoas no momento da refeição, antigamente sentavam em volta de uma mesa, todo mundo comia ali, conversava e tudo mais. Hoje em dia as pessoas fazem o quê? Cada um chega em casa, pega um prato, uma tela e vão para algum lugar da casa. Não comem junto mais, porque a vida é muito corrida, não dá tempo. E quando comem em casa, né? E daí nós vivemos essa loucura do ter. E daí você tem dias que você está alegre, tem dias que você está triste, lembra que eu falei ontem? Tem dias que você tem vontade de se enfiar num buraco, sumir. Tem dias que você tem vontade até de morrer. Por quê? Por causa da loucura desse mundo, do ter. Quando você foca em alguma coisa e você conquista, você fica todo feliz. Agora quando você não conquista, está com dificuldade, e começa a entrar para baixo, quando dá errado, a vontade é sumir, morrer. E vamos vivendo essa vidinha. E não temos tempo. É muito corrido. Quer ver um exemplo? Teve algum casal essa semana aqui que sentou para conversar? E o casal, você sentou com o teu cônjuge e falou assim, ó, você está feliz? Eu estou te fazendo feliz? Só para lembrar você, casamento você não casa para ser feliz. Você casa para fazer teu cônjuge feliz. É por isso que muitos casamentos dão errado. Porque as pessoas estão casando para ser feliz. Eu vou casar para fazer meu cônjuge feliz e ela vai casar comigo para me fazer feliz. E daí ambos serão felizes. Agora, quando eu caso pensando na minha felicidade, não vai dar certo. Por quê? Eu estou casando com uma pessoa que é diferente de mim. E daí nós vemos hoje o mundo que estamos vivendo. E daí eu pergunto, você sentou essa semana, você que é casado, qual foi o casal que sentou aqui para conversar com o cônjuge? Você está feliz? Está te faltando alguma coisa? Estou te fazendo feliz? Não. Se tiver um casal aqui, é raridade que fez isso. Porque não temos tempo. A nossa vida é muito corrida, eu preciso ter, daí ficamos a loucura do ter. Pergunto para os pais aqui, quando foi a última vez que você sentou com o teu filho para conversar com o teu filho e perguntar se o teu filho está feliz, se está faltando alguma coisa? Você fez isso? Os nossos filhos estão nessa loucura do mundo, nessa correria, que não tem tempo para nada também. E daí nós ficamos nessa loucura da correria, não temos tempo, não damos atenção necessária para os filhos, e daí para compensar, nós começamos a dar coisas para eles. E eles se tornam materialistas. E daí Satanás, sabe o que ele faz? Nessa loucura nossa,
do ter, ele começa a tirar a nossa paz. E dele tira a nossa paz em 4 áreas. Vida conjugal. Se ele não tirou tua paz na vida conjugal, ele vai tirar. Vida familiar. Se está bem no casamento, tem alguma coisa na família lá, um filho se desencaminhando. Se ele não tira a tua paz na vida familiar, vai tirar a tua paz na vida financeira. E se ele não tirar na vida financeira, vai ser na saúde. Então nós vivemos essa loucura do ter. Não é errado ter, a Bíblia fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. O que está errado é o nosso foco, porque nós valorizamos mais as coisas do que as pessoas. Eu falei ontem aqui, né? A igreja, para trocar bancos, faz campanha, todo mundo faz um esforço, um sacrifício, vamos comprar bancos, ar-condicionado, isso, aquilo, né? Agora, se chega um irmão desempregado aqui, precisa de ajuda, o que fazem? Vou orar por ti. Só a oração não resolve. A oração tem 2 verbos, orar e agir. Você tem que fazer campanha para ajudar os irmãos. Só que nós não pensamos assim. O mundo que nós estamos vivendo hoje, as pessoas estão valorizando mais um pet do que uma pessoa. E daí nós estamos valorizando mais as coisas do que o ser humano. Não sei se já aconteceu com você, mas já ouvi muito disso. Às vezes, a esposa vai entrar no carro e pá, bate a porta. O marido já fala várias coisas ali, bravo, porque bateu a porta muito forte e vai estragar. Mas eu pergunto, esse carro ali, vale mais do que a esposa? Tem que cuidar assim, mas nós temos que ter sabedoria. Porque estamos valorizando mais as coisas, e daí, ontem eu falei aqui que nós, por natureza, nós vivemos reclamando das coisas, né? Nós começamos a reclamar da casa, trabalha para ter uma casa, compra casa, e daí começa a reclamar da casa, porque tem que reformar, tem que pintar, tem que isso, aquilo, não está bom. Trabalha para comprar o carro, de reclamar, porque esse não é esse carro que eu queria um carro tal, um automático, isso, aquilo. E de quando para de reclamar das coisas, começa a reclamar das pessoas. E de nós começamos a reclamar daqueles que nós mais amamos. E aqueles que nós mais amamos são os que nós mais magoamos, que são os nossos queridos, cônjuge, filhos. E daí vamos vivendo esse mundinho que nós estamos vivendo aí. Essa vida, vocês me perdoem eu falar, mas essa vida medíocre. Isso é uma vida medíocre, não é o plano do Senhor. E daí nós vamos até quando? E daí vamos envelhecendo. Eu conversando, eu esqueci teu nome, meu irmão. O Dario ontem. O Dario é cunhado de um grande amigo meu lá de Blumenau, que faleceu. Faleceu de câncer. Um amigo que estava, quando conheceu o Evangelho, tomou a decisão de servir o Senhor e teve consequências. Foi profado. Ficou com dívidas, isso, aquilo, mas Deus iluminou a mente dele, ele criou um material ali, um ralo, e foi desenvolvendo outros, montou uma empresa, e quando ele montou a empresa, ele me chamou, pastor, vem aqui fazer um culto, nós estamos começando a nossa empresa. Eu fui lá, oramos, colocamos a empresa nas mãos de Deus, fui mais algumas vezes nessa, ele mudou para uma outra na Beira Rio, fui lá de novo, já tinha mais funcionários, e ele crescendo. Passou alguns anos, depois eu mudei de lá de Blumenau, eu estava em Florianópolis, ele me ligou, pastor, venha aqui por favor, que eu preciso que você venha fazer um culto aqui na minha empresa. E eu fui lá a Blumenau. Cheguei lá, eram 2 galpões maior que essa igreja aqui. Tinha cerca de 100 e poucos vendedores, e ele faturando cerca de uns 3 milhões por mês. Ele pediu para fazer um culto de gratidão a Deus. Contraiu um câncer, e daí ele pediu para a esposa, ligue para o pastor Josemar, eu quero que ele venha fazer meu funeral. E eu fui lá, mas faleceu. Uma pessoa tremenda. E daí eu fico pensando, vamos vivendo essa vidinha, hoje estamos aqui, pedimos oração pelo Joaquim, um bebê, está lá entubado, mas outro dia era outro que estava com problema assim, outro problema assado, e daí algumas pessoas não vieram aqui hoje,
por causa da idade, porque está frio. E eu falei, nós vamos até quando nessa vida, nesse mundo? Eu vou ser bem sincero com vocês. Parece que nós não queremos que Jesus volte. Nós estamos tão apegados às coisas desse mundo, que Jesus é um segundo plano à volta dele. Porque o nosso foco está em ter. E daí o indivíduo tem uma casa, daí trabalha para comprar uma outra casa, para comprar uma outra casa, daí tem vários imóveis. E eu pergunto, para quê? E daí, porque eu preciso deixar, daí morre, deixa para os filhos brigam tudo, depois não se falam mais, porque brigaram por herança. E para que serviu isso? E sem contar que muitos trabalham para ter, depois gastam tudo aquilo que adquiriram por causa da saúde que perderam. E ficamos com esse foco, ter. Daí Jesus, o dono de todos os bens, todo o universo, o dono de todo o dinheiro, toda prata e ouro, dono de todo o poder e toda a fama, toda a glória, ele deixa tudo lá no céu e ele vem aqui nesse mundo e ele fala assim, filho, você não precisa ter, você só precisa ser. Ser o quê? Igual a ele. Mas daí vem a pergunta, então quem é esse Jesus? Quem é Jesus? E daí eu pergunto para você, quem é Jesus para você? Nós cantamos aqui o hino oficial, verei Jesus, mas quem é esse Jesus que nós vamos ver? Quem é o Jesus que você vai ver? Quem é Jesus para você? Alguns vão falar, ele é o Salvador. Ele é o Senhor. Sim ou não? E se ele é o Salvador, por que ele não te salva das tuas contas? Dos teus problemas? Fiquem tranquilos, não fiquei herege não, tá? Jesus é Deus ou não? João 5,39, o que diz a Bíblia lá? É um texto muito conhecido. Olha só, Jesus fala assim, abra lá você, amigo que está nos visitando. Parabéns, irmão. Examinai as Escrituras, ele fala. Certo? Daí ele fala assim, examinai as Escrituras. Você não quer ter a vida eterna, numa outra tradução? Por que quer ter a vida eterna? Porque quando entrou o pecado lá atrás, com a decisão de Adão e Eva, nós perdemos o direito à vida eterna. E daí ele fala assim, examinar as Escrituras, você não quer ter a vida eterna? Elas falam de mim. Mas falam o quê? Ontem eu perguntei aqui, vou perguntar de novo, quantos aqui amam Jesus? Levante a mão bem alta. Todo mundo praticamente ama Jesus. Mas daí ele fala em João 14,15, se me amais, você vai obedecer os mandamentos. Daí nós pegamos só a lei moral, os 10 mandamentos, e daí quando ele fala assim, ide, é um mandamento, eu estou obedecendo? Quando ele fala assim, suportai-vos, ele está mandando suportar uns aos outros. Eu estou suportando o meu próximo? Perdoai-vos uns aos outros. E eu acho engraçado que às vezes até na igreja acontece isso. Alguns estão ali na igreja há muitos anos, mas tem uma intriga com algum irmãozinho ali. Eu vou lá, mas eu perdoo ele, mas eu não quero nem conversa com ele. Eu falo, que perdão é esse? Que perdão é esse? E daí Jesus fala, perdoai-vos, estou obedecendo esse mandamento ou não? Viu? É por isso que ele fala assim, examinai as Escrituras. Você não quer ter vida eterna? Elas falam de mim. Daí ele fala lá em Mateus, não precisa achar, que depois lê em casa, 11:28, ele fala, vinde a mim, você não está cansado, sobrecarregado desse mundo? Eu vou te aliviar. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. E daí ele diz ali também o quê? Aprendei de mim.
Mas daí eu pergunto, quem é Jesus? E daí Jesus fala assim, ó, examinai as escrituras. E o diabo fica ali, filho, você precisa ter. Olha teus filhos. Você tem 2 filhos, estão crescendo, olha o futuro deles. E daí nós focamos no ter, e ficamos nessa loucura do ter, e não perguntamos para Deus, Senhor, qual é o caminho? Eu tenho 2 filhos, e qual é o teu plano para os meus filhos? Qual é a direção que eu devo andar? Não fazemos isso. Começamos a andar na direção que o mundo nos oferece, e ficamos nessa loucura do ter, não temos tempo para mais nada, e daí ficamos como marionetes nas mãos de Satanás, ele tirando a nossa paz. E daí, como eu falei, ele começa tirando a paz na vida conjugal. E daí Jesus fala assim, examinai as escrituras, filho. Ele fala para o diabo, está escrito. E o que nós fazemos? Daí você vai para Efésios, lá em Efésios a Bíblia fala assim, ó, maridos, amai vossa esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Pergunto, quem é a igreja que Jesus amou e se entregou por ela? Quem é a igreja? Fala, eu sou a igreja. Mais alto. Você é perfeito? Viu? Mas Jesus ama você do jeito que você é. E agora Jesus está falando assim, ó, maridos, amai vossa esposa do jeito que ela é. Não queira uma esposa perfeitinha, porque Jesus ama a igreja do jeito que ela é. Viu só? E daí a Bíblia está falando assim, examinai as escrituras, porque aqui tem a direção que nós precisamos para tudo na nossa vida. Só que Satanás, o que ele faz? Você começa a ler a Bíblia, abre a tua Bíblia aí, olha para as letrinhas da tua Bíblia, olha aí. Você começa a ler a Bíblia, o que acontece? Começa a embaralhar as vistas, sim ou não? Começa a ler a Bíblia, te dá sono, sim ou não? Mas quando você pega o concorrente da Bíblia, as telas, e você vai para um Facebook, um Instagram, um TikTok, um WhatsApp, dá sono? Daí eu pergunto, quanto tempo você tira para as telas e quanto tempo você tira para a Bíblia? E daí a Bíblia está falando, marido, ama a tua esposa como Cristo amou a igreja, se entregou por ela. E daí a Bíblia fala assim, maridos, ou melhor, mulheres, sede submissa a seu marido como a Cristo. Daí alguns acham que a submissão que a Bíblia fala aqui é a mulher ser empregada, estar debaixo dos pés do marido. Não é isso. A submissão que a Bíblia fala aqui é a mulher ser aquela companheira, auxiliadora, ajudadora, conselheira do marido. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa. E daí o que acontece nesse mundo? Satanás, muitos em vez de buscar na palavra, tirar tempo para saber a vontade do Senhor, ficam só nas telas. E daí Satanás começa a trabalhar. O homem é atraído pelo que vê, a mulher é atraída pelo que ouve. E daí o maridão começa a ficar só nas telas. E você sabe que nas telas, cada 3, 4 coisas, aparece uma mulher seminua. E daí o diabo começa a trabalhar a cabecinha de alguns cabeça oca aí. Falando, rapaz, olha só, você precisa ser feliz. Você nasceu para ser feliz. Larga a mão dessa azeda aí, arruma outra nova, quantas tem ali? E daí nós vemos aí lares se acabando, porque em vez de seguirem o conselho do Senhor, estão conseguindo o conselho de Satanás. E a Bíblia falando, marido, ama a tua esposa como Cristo amou a igreja. Se Jesus olhasse para os nossos defeitos, nós não estávamos mais aqui. Se Jesus virasse o seu rosto, nós seríamos destruídos por Satanás. Mas Ele nos ama, apesar das nossas imperfeições. E é isso que Ele está falando, marido, ama a tua esposa do jeito que ela é, não do jeito que você quer. Maridão, está no trabalho lá, de repente faz alguma coisa errada lá, e vem para casa, cabeça quente, e ele precisa falar para alguém. Para quem que ele vai falar?
da falha que ele cometeu na empresa? Para a esposa. E se é uma esposa, conforme a Bíblia fala, uma mulher que busca o Senhor, uma mulher sábia, que edifica a sua casa, quando o marido chega em casa e conta para ela, ela vai falar assim: você errou, mas agora vamos ver o que nós podemos fazer para consertar esse erro. Ela se inclui e ajuda, e ela vai aconselhar, vai ajudar. Agora, se não é uma mulher sábia, que só vive nas telas, nas novelas, e daí fica lá nessas telas, daí vê um mocinho da novela lá, e fica toda empolgada, ai, como queria um marido assim, só que ela esqueceu, casou com um ogro, né? E daí o maridão chega, conta para ela do problema, ela só olha para ele e fala assim: também? Tu é um grosso, é um burro, por isso que fez isso. Ele já acaba com o indivíduo. Satanás trabalha dessa forma, e nós estamos vendo as coisas acontecendo, e o que estamos fazendo em nossa vida? Não tenho tempo. Deus nos dá 24 horas por dia, 8 para trabalhar, 8 para descansar, e as outras 8 horas. Nessas outras 8 horas deveria ter tempo para Deus, tempo para o cônjuge, tempo para os filhos, tempo para cuidar do corpo, tempo do Espírito Santo, fazer exercício físico, sim, e tempo para o próximo. Mas como estamos administrando o tempo? Não administramos da forma correta como Deus quer, estamos transgredindo o mandamento: não furtarás. Estamos furtando o tempo, que não é nosso. É por isso que nós temos que parar para ver como está a nossa vida. Essa loucura do ter. Deus sabe do que nós precisamos. Eu falei ontem, eu venho de uma família de 6 irmãos. O meu pai foi embora quando eu tinha 6 anos. Eu tinha uma irmã com 4 ainda, e um irmão com 2, e 3 irmãos mais velhos. Uma mulher que, dona de casa, só cuidava dos filhos, e agora? Abandonou minha mãe. E daí então, ela arrumou uma chácara para nós morarmos, ela tirava o leite de 10 vacas, um dia o dono da chácara levava o leite, outro dia ficava para nós vendermos, para sobrevivermos. Ali nossa mãe nos criou. Mas a nossa mãe sempre nos ensinou que nós precisamos andar nos caminhos do Senhor. Ensina a criança no caminho que deve andar. Ele falou: isto é certo, isto é errado. Nenhum de nós usou drogas, nenhum de nós usou bebida, cigarros, e fomos conhecer o Evangelho só depois. Então não existe desculpas para nós ficarmos aí falando: porque eu tenho uma vida sofrida. Eu poderia estar reclamando: porque você... Não. Tem um Deus que nos guia. Nunca tivemos nada. Eu estou com 52 anos, ainda não tenho uma casa própria. Temos uma previdência privada como pastor, que lá quando eu me aposentar, eu saco para comprar. Mas quem disse que eu vou viver até lá? Meus irmãos, só um tem a casa, os outros ainda não têm. A loucura do ter vai nos consumindo, e daí nós vamos vivendo essa vidinha que Deus não planejou para nós. Ter. Mas Jesus falou assim: examinar as Escrituras, você não quer ter vida eterna, elas falam de mim. Mas daí eu pergunto para você: quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Jesus é Deus ou não? Sim ou não? É Deus? Então me dá um texto da Bíblia que diz assim: Jesus é Deus. Quem vê a mim, vê o Pai também, porque eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar um tempinho para vocês me dar um texto da Bíblia aí, tá? Um texto, quero o texto tal, leia para mim, diz: Jesus é Deus. Eu queria conversar com vocês podem vir aqui um pouquinho? É que está filmando lá, eu não quero descer ali. Eu posso descer? Então tá, eu vou descer. Eu acho um texto, eu vou perguntar para eles. Vocês estão juntos há quanto tempo? 39 anos.
Achem o texto. Estou dando tempo para vocês, só estou ganhando tempo. Tá? Qual a comida preferida dela? E a comida preferida dele? Peixe e grãos. Qual o dia do aniversário dela? 17? E dele? 21 de abril. E da sogra? Ele sabe, gente. 10 de janeiro. E da sogra? Viu só? Dia da mulher. Como é o teu nome? Josué e Silvana. Ok. Acharam o texto? Diga o texto. Ele diz, eu sou. Eu também, eu sou o Josemar. Não disse nada. Fala, Gu. Me diga um texto, irmãos. João 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse tal de verbo ele disse que era Deus. Eu quero um texto que diz assim, Jesus é Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não sou um caminho bom. Viu só? Por que eu perguntei isso para vocês? Tem. Eu perguntei para o Josué ali, para ele, para o casal, algumas coisas, estão 39 anos juntos. E quando você vive com uma pessoa, você conhece a pessoa. Eles estão 39 anos juntos porque se amam. Se não se amam, se toleram, né? Mas a gente, quando convive com alguém, a gente vai conhecendo na intimidade a pessoa. Os gostos, sim ou não? A gente conhece, quando não está perto faz falta. Quando a gente ama alguém. E eu perguntei para vocês aqui, quantos amam a Jesus? Todos disseram que amavam Jesus. Só que daí eu pergunto para você, me dá um texto da Bíblia que diz que Jesus é Deus e ninguém responde. O que diz Tito 2, verso 13? Alguém leia para mim? Alguém leia para mim 1 João capítulo 5, verso 20. Tito 2,13. Olha só, tem um texto que diz que Jesus é Deus, sim ou não? E 1 João 5,20. Olha, tem 2 textos que diz que Jesus é Deus, você viu? Viu só, amigos? Isso aqui é para nós refletirmos um pouquinho. Nós dizemos que amamos Jesus, mas nós não conhecemos Ele. Você diz que ama Jesus, mas não sabe onde mostrar na Bíblia onde que Ele diz que Ele é Deus. Quando você conhece alguém, que você convive com Ele, que você ama a pessoa, você conhece os gostos dele, você sabe coisas íntimas dela. E daí nós dizemos que amamos Jesus e não conhecemos Jesus. Como que nós podemos dizer que amamos Jesus? E aqui está o problema nosso. Nós vivemos sofrendo nesse mundo. Você vem para a igreja, você guarda os mandamentos, você devolve teu dízimo, guarda teu sábado. E por que as coisas sempre dão erradas para você? Por que várias vezes você está com problemas em casa? É problema conjugal, às vezes é problema familiar, às vezes é problema financeiro, é saúde. Por quê? Se você é fiel ao Senhor. O problema é porque nós não conhecemos esse Jesus, porque nós queremos andar nesse caminho aqui, e Jesus está falando, anda por aqui, filho, a minha mão vai estar sobre você. Eu vou te abençoar, vou te proteger, vou te blindar do inimigo, mas nós queremos andar por aqui, eu andando como o mundo oferece, eu preciso ter, e ficamos nessa loucura do ter.
Deus sabe o que você precisa. Você precisa de uma casa, Ele vai te dar. Precisa de carro para trabalhar, Ele vai te dar. Você precisa de recursos para sustentar teus filhos, para mandar para a faculdade, Ele vai dar. Mas nós precisamos andar no caminho dEle para Ele nos abençoar. Porque quando Ele nos abençoa, a nossa vida começa a ter sentido. Aquele vazio que você tem no coração começa a ser preenchido. Mas Ele fala assim: filho, você me ama? Então guarda meus mandamentos. E dele fala assim: ide. E olha como que é racional, como que é lógica a coisa. Quando você vai atender a necessidade de uma pessoa, pessoas que estão ao teu redor, no trabalho, na vizinhança, no colégio, seja lá onde for, pessoas que você conhece, que ainda não conhecem a verdade, quando você atende às necessidades das pessoas, as necessidades são materiais, físicas, emocionais, espirituais. Às vezes o indivíduo está lá, é rico, tem bens, só que tem um problema lá emocional, espiritual, e o que nós estamos fazendo? Achamos que não precisa da nossa ajuda. Quando você começa a atender as necessidades das pessoas, Deus começa a lapidar no nosso coração, tirar de nós o egoísmo. O indivíduo está sem emprego, lembra que eu falei ontem? Você vai ajudar. Não tem comida, não tem roupas, está precisando de ajuda, você ajuda. E de Deus começa a trabalhar o nosso coração. Ele fala: filho, você reclama do teu emprego, que você não é valorizado, ganha pouco, mas esse não tem emprego. Você reclama que não tem dinheiro para comprar uma pizza, esse não tem dinheiro para comprar comida para os filhos. Você reclama que não tem uma roupa para sair, esse não tem roupa para dar para os filhos. Ou seja, é a forma que Deus usa para lapidar o nosso coração egoísta. Mas enquanto não nos envolvermos com as pessoas ao nosso redor, nós vamos continuar sendo egoístas, só pensando em ter e reclamar. E devemos para a igreja, e não está bom, porque precisa ser um pregador A, pregador B, música tal, e para quê? Se nós vemos a igreja para aprender desse Deus, para obedecê-lo. Eu venho à igreja para aprender desse Deus, para lá fora mostrar esse Deus através da minha vida. E de nós ficamos criamos uma rotina, vemos para a igreja, quarta, sábado, domingo, só para agradar a Deus, para Deus não ficar chateado e me abençoar. Alguns vêm. E pior, que ele chega na quarta-feira, é um culto de muro de lamentação, né? É só pedido, é um que está lá com a perna quebrada, outro que está doente, não sei o que, é um muro de lamentação. Quando deveria quarta-feira ser um culto, e vim aqui contar: essa semana eu pude abençoar alguém, pude ajudar fulano, beltrano. Essa semana eu preciso de Deus, que Deus me abençoe para que eu possa abençoar alguém. É esse o propósito de nós estarmos na igreja. Mas nós continuamos alimentando o vazio do nosso coração. Ele continua aquele vazio. Hoje você está na igreja aqui, está legal, mas amanhã começa a correria, daí chega a semana, já está desanimado, daí amanhã é segunda-feira, alguns já não vêm, porque esse pastor fala demais, e começamos a deixar o inimigo dominar a nossa vida. Quem é Jesus para você? É por isso que Ele não voltou ainda. Porque se Ele voltasse e nos levasse, nós chegaríamos no céu e nós não seríamos felizes. Sabe por quê? Porque nós iríamos viver com um estranho. Tem alguém aqui que vive com um estranho dentro de casa? Não. Viu só? Nós vamos encerrar Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Falei que nós íamos de Gênesis a Apocalipse. Apocalipse capítulo 5. Vai lendo aí. João tem uma visão. Ele vê Deus, o Pai, sentado no seu trono, com um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Certo? E vem um anjo agora e proclama em grande voz assim: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E daí a Bíblia fala que João fala: eu não vi nem no céu, e nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém que podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele.
E no verso 4 a Bíblia fala que João chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e desatar os selos. Que livro era esse? Que livro era esse? Hã? Pode falar. Um de cada vez para não dar tumulto. Que livro era esse? Hã? Que medo, né? Era o livro da vida, da minha e da tua vida. E por que ninguém foi digno de abrir o livro? João não viu ninguém lá no céu e nem aqui na terra. Aqui na terra ele não viu ninguém, porque ninguém aqui é santo e tem poder para subir lá no céu e abrir o livro. Ninguém aqui na terra é melhor, um é melhor do que o outro. Não é porque o indivíduo tem um título, é pastor, porque é doutor, que é melhor. Somos todos iguais, somos pecadores, falhos, fracos, e não temos poder para subir no céu. E ele não viu ninguém no céu, sabe por quê? Porque ninguém lá no céu sentiu na pele o que você sente a cada dia. Ninguém lá no céu passou o que você passa a cada dia aqui. Por isso que João chorava muito. Só que no verso 5 ele diz ali: todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Olha para mim, Jesus ele aparece no Apocalipse com 38 nomes e títulos diferentes. Só para você saber. Nos 3 primeiros capítulos aparece 126 vezes a pessoa de Jesus. E dele fala: o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro, seus 7 selos. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro. Quem que é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? No verso 7 veio, tomou o livro. No verso 8 diz ali que houve uma aclamação, e a aclamação está ali no verso 9, que entoava um cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhes o selo, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Quem foi o único ser digno de abrir o livro? Jesus, certo? Vamos tirar 2 lições aqui. Primeira, muitas vezes na vida você não é valorizado. Às vezes você não é valorizado dentro de casa, pelo teu cônjuge. Você não é valorizado pelos teus filhos, pelos teus pais, pelo teu patrão, teus amigos. Às vezes você não é valorizado pela igreja, pelos líderes, pelo pastor, não é assim? A nossa vida é assim. Às vezes nós nos sentimos que não recebemos o valor que merecíamos. Mas a coisa boa disso é que Jesus é dono de todo o universo. E Ele deu aquilo que é mais precioso por você e por mim. Ele não deu um planeta, Ele deu a vida. Porque Ele está dizendo para você e para mim, está dizendo para você que você é o que existe de mais importante para Ele. As pessoas podem não te valorizar, mas para Cristo você tem valor. Então quando você estiver lá para baixo, as pessoas não dão o valor que você merece, lembra disso. Para Jesus você tem valor. Você é a joia preciosa dele. Lembra disso. Uma segunda coisa. Jesus veio aqui nesse mundo. Ele sentiu na pele a dor. Ele foi traído. Sim ou não? Foi abandonado. Passou fome. Tudo o que nós sentimos na pele, Ele passou aqui. Às vezes na vida as pessoas não te entendem. Às vezes você não é compreendido pelo teu cônjuge, pelos teus familiares. Às vezes as pessoas que são mais chegadas de você, teus amigos, não compreendem você, o que você passa, o que você está passando. Às vezes o teu pastor, os teus líderes não compreendem. Mas Jesus, Ele compreende você, porque Ele sentiu na pele o que você sente a cada dia. Só que em vez de nós buscarmos a Jesus, o que nós fazemos? Ficamos ouvindo a voz de Satanás.
Satanás, primeiro ele nos carrega no colo para nós pecarmos. Depois que nós pecamos, ele nos acusa e fala: vai na igreja, santinho, vai orar, vai ler a Bíblia agora, depois que você fez isso. Você tem que lembrar que você é falho, você é fraco, você é pecador, mas Jesus ama você do jeito que você é, e Ele sabe o que você passa a cada dia, porque lá no Getsemane, Ele suou gotas de sangue, Ele não tinha nenhum problema. A angústia que Ele estava passando ali era a angústia nossa. Então Ele suou gotas de sangue porque Ele sabe a angústia que nós vivemos aqui nesse mundo de pecado, o sofrimento que o pecado causa. Então lembre disso. Se as pessoas não te valorizam, Cristo valoriza você. Se as pessoas não te compreendem, Jesus compreende você. E para encerrar, o que eu acho mais fantástico nesse texto está no verso 6. Ele diz assim, ó: então vi no meio do trono dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O número 7 significa perfeição. Chifre significa poder. Está dizendo, Jesus é Deus, Ele é onipotente, tem todo o poder. 7 olhos, Jesus é Deus, Ele é perfeito, Ele é onisciente, Ele está vendo todas as coisas. E 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, dizendo, Jesus é Deus, é onipresente, Ele está em todo lugar. Ou seja, Jesus está ao teu lado, está vendo o que você passa, e tem todo o poder para te ajudar. E eu pergunto para você, então, por que sofrer? E por que você sofre? Sabe por que nós sofremos? Porque Jesus está falando, anda no meu caminho, a minha mão vai estar sobre você, mas nós queremos andar aqui, ó, nessa direção, e Deus permite situações em nossa vida, que é para nos provar, se nós confiamos nele ou não, e a nossa confiança nele, vai depender da nossa comunhão com ele, do tempo que tiramos para ele. E o tempo para ele não é só estudar a Bíblia e orar. O tempo para ele é atender a necessidade das pessoas lá fora. E eu vou atender a necessidade das pessoas sem olhar placa de igreja, ou pensar em seres humanos que Jesus morreu por elas. Ali é que eu vou estar tendo comunhão com Jesus também. Mas enquanto eu fico nessa loucura do ter, eu não sei quem é Jesus. A minha vida continua com esse vazio cada vez maior, uma vida sem sentido. Hoje eu estou aqui e amanhã eu vou estar aonde? Semana de oração. E daí na segunda-feira, a correria, a loucura do mundo, se der, eu vou na igreja para estudar a palavra de Deus. Está errado. A prioridade seria, primeiro Deus, eu vou fazer de tudo, e se tiver fazer mais alguma coisa, eu vou deixar de lado, mas eu vou estar na presença do Senhor. Mas nós priorizamos isso. É por isso, amigos, que Deus te trouxe aqui. É por isso que Deus me trouxe aqui. Porque Ele te ama. Você é o que existe de mais importante para Ele. Ele quer te abençoar e quer te salvar. Mas nós vamos fazer o quê? O que nós vamos fazer? Eu vou encerrar, pode vir quem vai cantar. Meu pai nunca quis saber de nós. Meu pai fez algumas coisas que não eram dignas de um homem, mas tudo bem. Um dia meu pai, eu vou visitar minha mãe, porque eu, com 14 anos, eu fui trabalhar fora para ajudar em casa, e daí com o tempo fui morar fora de casa, e daí um dia, com 16 anos, 10 anos depois meu pai foi embora, eu vou visitar minha mãe, chego lá, umas conversas, uns barulhos lá, vou te quebrar a cara, não sei o que lá.
Eu falei, o que está acontecendo? Entrei na área, meus 2 irmãos mais velhos conversando ali, eu falei, o que está acontecendo? O pai está aí. E meu pai, um gauchão muito bravo sempre, tinha um medo que... E daí eu entrei e falei, benção pai. Daí eu fui entender por que ele estava falando quebrar a cara. Vou te quebrar a cara, se me faz passar uma vergonha dessa. Meu pai estava lá visitando a minha mãe para reivindicar a honra dele, porque a minha irmã mais velha tinha engravidado solteira. E aquilo era uma vergonha para ele. E daí eu falei assim, pai, posso falar? Ele falou, pode. Falou, pai, se o senhor não quisesse passar essa vergonha, que o senhor está dizendo que é uma vergonha, o senhor tinha ficado em casa, criado teus filhos e educado a tua filha. O senhor não tem esse direito de vir aqui reclamar agora a sua honra com a mãe, e muito menos querer bater nela. Ele só falou assim, você cala a boca, seu camelo, seu pelego, me deu um tapa assim, eu voei. E daí meu irmão veio, ele tirou ele foi embora e tudo mais. Daí meu pai uma vez foi lá no escritório que eu trabalhava, no escritório de contabilidade, pai, eu entrei em contato com a mãe, que queria fazer o divórcio, mas nunca quis conversa. Quando nasceu meu filho mais velho, eu liguei para ele, nasceu no dia do aniversário dele, não me deu muita bola, e passou. Meu irmão teve contato com ele, falou, liga para o pai, te ligava, mas não tinha diálogo, não conversava. E daí em 2018, eu estava em férias em Foz do Iguaçu, e minha esposa falou assim, nossos filhos precisam conhecer o vô. Meu pai mora no Acre, o vô que está perto aqui, teu pai em Cascavel. Falei, vamos lá. Liguei para o meu irmão, peguei o endereço e fomos na casa do meu pai. Chegamos lá na casa do meu pai, falei para ele, pai, vem aqui, meus filhos precisam conhecer o vô. Começamos a conversar, falei para ele, o senhor tem 18 netos que o senhor não conhece, e conversa vai, conversa vem. Eu falei para ele, pai, eu não tenho nada contra o que o senhor fez. O senhor fez uma escolha, eu perdoo o senhor. Quem perdeu foi o senhor. E daí meu pai levantou, saiu arrastando uma perna, um braço, eu não entendi, ele voltou, para o que aconteceu? Ele falou, 2 anos atrás eu tive um AVC. E daí fiquei com essas sequelas. E daí a esposa, meu pai do meu tamanho, a esposa dele batia assim, e eu perguntei para ela, como que você fazia para cuidar do pai? Com esse tamanho todo aí, para dar banho, levar no médico, isso, aquilo. Ela falou assim, sabe como eu fazia? Eu não fazia. Eram esses 2 vizinhos da frente aqui, que me ajudavam, 2 famílias aqui, levavam teu pai lá no postinho, davam um banho nele e tudo mais, que eu não conseguia. E ele falou, você falou que você é pastor da igreja adventista? Eu falei, sim. Ela falou, olha que engraçado, essas 2 famílias aqui são as únicas adventistas aqui do bairro. Ou seja, enquanto eu estava pregando o evangelho, cuidando das pessoas que não eram meus familiares, Deus estava cuidando dos meus. É por isso que eu falo, atenda a necessidade das pessoas, que Deus cuida dos teus. A Rosa está lá com o netinho dela, lá o Joaquim, entubado, e nós aqui estamos orando por ela, e ela nem conhece vocês. É assim que Deus age. Convidei meu pai para ir na minha casa, mas não foi. Quando foi março do ano seguinte, meu pai ficou doente, e meu irmão ligou, o pai está mal. Então eu liguei para minhas irmãs, 2 irmãs em Joinville, um irmão, e falei para eles, nós precisamos ir lá conversar com o pai. Conversar o quê? O pai nunca quis saber de nós. Eu falei assim, não sei, nós temos que ir lá conversar. Falei, temos que ir lá oferecer perdão, talvez pedir perdão daquilo que falamos ou pensamos dele, mas nós temos que ir. Na estrada fomos, eles me perguntaram, o que nós vamos falar para o pai? Eu falei, fala aquilo que está no teu coração. Chegamos lá, todos os irmãos, só teve um que mora no Mato Grosso, não estava, mas o filho dele estava lá. Foi uma surpresa para o pai. E daí eu falei para eles, eu vou entrar, vou conversar com o pai, depois vocês entram, cada um conversa, e depois no final nós nos reunimos aqui. Eles saíram, fechei a porta, peguei minha Bíblia e comecei a conversar com o pai. Falei, pai, não foi uma conversa assim muito fácil, foi bastante emotiva. Eu falei que eu já perdoei o senhor. Mas por quê? Porque eu conheci um Deus que mudou a minha vida.
um Deus que tem guiado a minha vida, um Deus que tem me abençoado, e um Deus que vai voltar. E mostrei para o meu pai quem era Jesus. E depois de mostrar, eu fiz um apelo para o pai, falando assim: o senhor não quer aceitar esse Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida? Meu pai, chorando, falou: quero. E daí eu falei: então eu vou me ajoelhar aqui e eu vou orar, vou entregar o Senhor nas mãos de Deus. Se for vontade dele, o senhor vai levantar daí e vai ter saúde. Se não for, o senhor vai descansar, e quando Jesus voltar, nós vamos ter a nossa família completa. Fiz assim, orei, entreguei meu pai nas mãos de Deus. Daí cada irmão entrou, saiu, conversou. Depois no final todos nós entramos, conversamos mais um pouco, tiramos fotos, fomos embora. Um mês depois meu pai morreu, e eu fui lá fazer o funeral dele. Cheguei lá no funeral, a esposa dele falou assim: olha, depois daquele dia que vocês vieram aqui, o teu pai se transformou numa outra pessoa, nunca mais reclamou de nada. E no dia que ele morreu, nós acordamos de manhã, eu fui preparar o café. Quando eu voltei com o café, ele só olhou para mim, deu um sorriso, fechou os olhos e descansou. Eu acredito que o meu pai morreu no Senhor. Se eu for julgar o que ele fez, ele não merecia o céu. Mas o que ele fez, Jesus pagou a conta. E é por isso que nós estamos aqui. Porque Jesus pagou a nossa conta. Ele pagou a minha e a tua conta. Ele quer nos abençoar enquanto estamos vivendo aqui, quer cuidar da nossa família e quer nos salvar. Mas para isso nós precisamos dar alguns passos. Precisamos aceitá-lo como Senhor e Salvador e fazer a vontade dele. Do contrário, nós vamos continuar aqui com esse vazio, só pensando em ter e vivendo essa vidinha que o mundo oferece. É por isso que nessa noite eu quero orar por você. Eu quero te entregar nas mãos do Senhor como eu fiz com meu pai. E é por isso que ela vai cantar uma música agora. E se for esse o teu desejo, entregar a tua vida nas mãos do Senhor, para que Ele te guie, e você dê os passos que Ele quer que você dê, porque para saber quais os passos tem que estudar a Bíblia. Se for esse o teu desejo, enquanto ela canta, vem aqui para frente. Se manifeste, saia do teu lugar e fale para Deus em pensamento: Senhor, eu estou dando o meu primeiro passo, agora é contigo. E entregue a tua vida nas mãos dEle, porque o resto Ele fará. Então, se for esse teu desejo, levante e venha. Dizer todas as coisas que sentes em teu ser. Vês que um vazio quer tua vida contornar. Mesmo assim tu deves ir com Cristo conversar. Vinde a mim, Jesus convidando está. Estende tua mão e vem com Cristo andar. Teu amigo Ele quer ser e a paz te conceder, tua vida conduzir, sim, juntos andar. São as lágrimas que expressam tua dor, traduzem tua luta, revelam teu sofrer. Mas certa é a vitória quando Cristo te guiar. Entrega a tua vida, vem com Ele caminhar.
quer ser e a paz te conceder, tua vida conduzir, sim, juntos andar. Vinde a mim, Jesus convidando está, estende tua mão e vem com Cristo andar. Teu amigo Ele quer ser e a paz te conceder, tua vida conduzir, sim, juntos andar. Vinde a mim. Hoje nós passamos um pouquinho do tempo, porque hoje é a pior noite que tem para dormir da semana. Sabia disso? Porque você está descansado, você descansou ontem, hoje, não trabalhou, isso, aquilo, e para dormir vai demorar para dormir, por isso demorou um pouquinho mais. Mas amanhã, como é dia de trabalho, nós vamos terminar 9 horas da noite. Começamos às 8, terminamos às 9, certo? Então não falte amanhã, venha. Amanhã eu quero falar para você como Satanás tira a tua paz, a paz na família, como ele não tirar mais a tua paz na questão familiar, certo? Feche teus olhos, nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por tão grande amor por nós. Nós somos falhos, fracos, não merecemos nada, mas ainda assim Tu fazes de tudo por nós. Jesus veio aqui nesse mundo e sofreu a morte que era nossa. Passou por uma angústia de suar gotas de sangue que era nossa. Tudo por amor a nós, e por isso Te agradecemos. Mas nós estamos nesse mundo, Pai, muitas vezes iludidos por Satanás, na correria desse mundo, na loucura do ter, e que não temos tempo muitas vezes para aquilo que é o principal, que é ter comunhão contigo, através do estudo da Tua Palavra, da oração e do atendimento ao nosso próximo. Mas nós estamos em pé na Tua presença, Pai, porque queremos entregar nossa vida nas Tuas mãos e pedir que Tu nos guie para que façamos a Tua vontade. Nós já estamos cansados desse mundo com tantas tragédias, Pai. Cansados de tentar preencher o vazio do nosso coração com as coisas que esse mundo oferece. E quando o preenchemos é passageiro. Nós queremos, Pai, é fazer a Tua vontade para um dia estar contigo no céu. Então, assim como eu fiz como meu pai, aquele dia lá que Tu sabes, eu quero entregar cada um desses Teus filhos aqui, e aqueles que estão assistindo também, Pai, pela internet, nas Tuas mãos. Tu conheces a vida de cada um deles. Tu sabes das necessidades de cada um. Tu conheces, Pai, aonde Satanás está tirando a paz, se é na vida conjugal, familiar, financeira, na saúde. Estenda a Tua mão sobre esses Teus filhos, Pai. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode todas as coisas, e abençoe esses Teus filhos amados. Cuida deles, Pai. Cuida também dos familiares deles e dos meus, onde eles estiverem. Toque no coração deles para que Te busquem e se preparem. Pois assim como estamos aqui, queremos estar com nossos queridos na Tua presença, fazendo parte do povo que vai salvar quando Jesus voltar. Leva-nos agora, Pai, em paz e segurança para os nossos lares. Nos dê uma noite abençoada, um dia abençoado amanhã. E amanhã à noite nos traga aqui mais uma vez, para estudarmos a Tua Palavra e saber qual é a Tua vontade para a nossa vida. Mais uma vez, Pai, toma-nos em Teus braços e nos abençoe. Perdoe os nossos pecados e dirija a nossa vida. E mais uma vez, toma também o Joaquim em Teus braços. Essas bênçãos Te pedimos e Te agradecemos sem merecer, mas Te pedimos por amor de Jesus. Amém.